Olá pessoal, graça e paz a todos. Nós acabamos de resolver o nosso problema do som, né? Louvamos a Deus por isso, agradecemos por estarmos juntos neste momento, tá certo? Que Deus esteja abençoando muito a sua vida. Muito obrigado pelo seu retorno aí, que agora voltou o som. Eu sou o pastor Herbert, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Operária, e como eu estava dizendo, eu quero agradecer muito a todos aqueles que participaram do culto ontem. Nós tivemos um problema na internet, houve uma queda de som, uma queda do sinal da internet, e por causa disso nós demoramos um pouco, mas foi uma bênção. Depois várias pessoas participaram, compartilharam, e a gente fica muito feliz por isso, por podermos ser bênção na sua vida. Nosso desejo é em breve estar com esse templo cheio, lotado de pessoas, com muitas pessoas aqui presentes, mas enquanto isso nós estamos tendo este momento de estarmos juntos através do contato virtual, através da internet. Então meu desejo é orar para que seja bênção nas suas vidas, para que seja um momento de graça e de misericórdia nas nossas vidas todos os dias, e assim a gente poder estar caminhando junto, nos alimentando da palavra do Senhor, nos fortalecendo da palavra do Senhor todos os dias para atravessarmos esse momento difícil. Hoje o nosso tema é: ponha em ordem o seu mundo interior. Vamos orar? Vamos começar com esta oração, agradecendo ao Senhor. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer de uma maneira muito especial, Pai, por esta segunda-feira, por mais esse dia, ó Pai, que o Senhor está nos dando, e por tudo aquilo, ó Pai, que nós podemos fazer na nossa casa, no nosso lar, aqueles que estão, ó Deus, trabalhando ainda em determinados segmentos, ó Pai, provendo aquilo que é necessário para a nossa alimentação, para a nossa segurança, para a nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, ó Pai. E ao estarmos chegando no final de março, ó Deus, o nosso coração às vezes se inquieta pelo que virá no mês de abril. Por quanto tempo mais haveremos de ficar nessa situação? Por quanto tempo mais seremos impedidos de estar cultuando ao Senhor com toda a comunidade? As crianças de volta às suas escolas, os estudantes de volta às suas faculdades, aos seus cursos, o trabalhador de volta às suas empresas. Deus, em nome do Senhor Jesus, a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe para que essa situação seja breve, Pai. E em breve nós tenhamos, ó Pai, um medicamento enviado pelo Senhor para curar e para colocar um fim, ó Deus, na disseminação desta pandemia, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas nós queremos neste momento orar pela nossa vida de uma maneira individual, de uma maneira pessoal, colocando, ó Deus, o nosso coração na Tua presença, para que ele seja fortalecido. E que esta palavra que nós iremos meditar agora, Pai, venha falar profundamente ao coração de cada um dos nossos ouvintes, ó Deus. Que quando abrirmos a Tua palavra, esta palavra, Deus, fale conosco, ó Pai. Que esta palavra, Deus, possa deixar este recado bem claro aos nossos corações, que devemos aprender a confiar no Senhor todos os dias, ó Pai. E ainda mais agora, quando vivemos épocas difíceis. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos, que nós agradecemos ao Senhor nesse instante. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos e pedimos a bênção de Deus para a leitura do texto, que é do Salmo 51. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No Salmo 51 nós estaremos trazendo uma breve meditação e depois orando pelos pedidos. Por favor, coloque nos comentários os pedidos para que nós possamos estar orando. Já temos alguns aqui. E juntos nós possamos estar clamando ao Senhor, intercedendo como uma corrente de oração. Eu aqui, você aí na sua casa, mas juntos diante do Senhor mais uma vez para interceder. Orar é um privilégio. Quantas pessoas não têm esse privilégio de orar, não têm esse privilégio de buscar ao Senhor? E nós temos, Deus te deu a Ele, a você, Deus te deu a mim. E juntos nós estamos construindo uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que não está fisicamente presente aqui nesse templo, mas ela está atuando
nas suas casas, orando e buscando ao Senhor, intercedendo pelo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe também essa live, esse momento de oração, para que mais pessoas possam ouvir essa palavra do Salmo 51, versículo 10. A oração do salmista, e aqui eu digo o salmista Davi, rei Davi, no verso 10, depois de derramar a sua alma na presença do Senhor, então ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E a minha ênfase está nessa segunda parte, quando ele diz: e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ou seja, não tem como nós passarmos por um momento de tribulação, dificuldade, se não tivermos um espírito realmente preparado. Por isso o nosso tema de hoje é: ponha em ordem o seu mundo interior. Ou seja, o que é preciso no nosso coração, no nosso espírito, para que nós possamos enfrentar lutas, problemas e dificuldades. Ninguém estava esperando uma pandemia como essa. Por mais que especialistas fizessem cálculos, mas nunca imaginávamos que seria algo tão ruim, tão difícil. Por isso nós precisamos sim buscar em Deus respostas. Ninguém é tão forte que não passe por momentos de lutas, de dificuldades. Nós temos um exemplo muito forte, que é do profeta Elias, grande servo de Deus, um homem de Deus, servo do Senhor, que foi chamado por Deus para uma obra muito grande. Ele desafiou 450 profetas de Baal, reuniu aqueles homens, mas tantos outros no Monte Carmelo, lançou um desafio a eles: olha, se Baal é Deus, clamem ao seu Deus, e ele fará descer fogo do céu, e consumirá ali o holocausto que eles haviam feito, um sacrifício, matado o animal, colocado sobre as pedras, sobre a lenha, havia colocado aquele animal, e havia dito então para eles: olha, o Deus que mandar fogo é o verdadeiro Deus, pode adorá-lo. E então os profetas de Baal se juntaram de manhã até o meio-dia, clamando em alta voz, e absolutamente nada, silêncio. Depois, quando foi então o momento de Elias clamar ao seu Deus, ele diz: olha, jogue água sobre essa lenha, sobre esta madeira, jogue água sobre o sacrifício, sobre esta carne. E eles jogaram, esparramaram aquela água, jogaram água para todo lado, criou-se então ali um rego cheio de água, para que ninguém pudesse dizer que Elias fez um truque para enganar as pessoas. E naquele momento então, com muita força de espírito, na certeza de que Deus iria respondê-lo, Elias ora pedindo ao Senhor que descesse fogo sobre o sacrifício. E o que acontece? O fogo desce. O fogo vem, consome aquele holocausto, consome a madeira, consome a pedra, consome a água. A vitória foi do profeta Elias. E depois que Elias sai do Monte Carmelo, quando a chuva já se vem caindo sobre a terra, a rainha Jezabel fica sabendo deste acontecido, e então manda uma carta para Elias dizendo: olha, faça-me os deuses o que lhe aprouver, se até amanhã estas horas eu não lhe tiver tirado a vida. Amados, naquele momento, aquele homem foi tomado de um espírito de incerteza, de medo, de cansaço, de ansiedade, que nos surpreende. Ficamos a nos perguntar: mas por que ele teve tanto medo? Ele literalmente fugiu, ele literalmente não quis mais confrontar o poder daquela rainha. Ele fugiu da presença, ele havia acabado de enfrentar mais de 400 homens, profetas, dado um fim neles, pessoas ímpias, idólatras, pecadores. Mas quando ele foi confrontado por aquela mulher, o seu espírito se adoeceu, e ele foge.
ele foge para uma região muito distante, e ali Deus vai tratar de fortalecer o coração de Elias novamente. Eu posso dizer que o mundo interior de Elias estava em pedaços, ou ficou em pedaços, com aquela declaração. Sabe o que acontece? Talvez, muito provavelmente, como o apóstolo Paulo mesmo, há muito tempo depois, no Novo Testamento, ele escrevendo sobre as lutas, sobre as batalhas que nós enfrentamos, ele disse o seguinte: olha, nós precisamos aprender a vencer e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. Porque às vezes, ele disse isso em Efésios capítulo de número 6, porque às vezes a luta é tão tensa, a luta é tão complicada, tão difícil, que após a vitória chegar, nós nem temos força para comemorar, para nos alegrarmos, porque chegamos tão arrasados, tão cansados da batalha, tão cansados do dia, que não conseguimos ânimo. Como a experiência de muitos pais, quando chegam do trabalho muito cansado, e aí uma criança vem numa perna, a outra criança na outra, a outra quer subir nas costas, e geralmente o estresse bate de uma forma que você não quer ver criança, mas ali naquele momento você precisa dizer, olha, o meu trabalho é um trabalho, minha família agora eu preciso cuidar dela. E aí você precisa buscar força lá de dentro do seu coração. O que aconteceu com o profeta, ou melhor, com o rei Davi, foi que ele estava aturdido, derrotado por causa do pecado. Ele havia cometido um pecado muito grave, algo horrível para qualquer ser humano. Ele mandou matar o melhor amigo para ficar com a esposa dele. Havia engravidado a esposa de um dos seus melhores amigos, de um soldado leal. O coração dele estava em frangalhos. E naquele momento, já cansado de tudo aquilo, ele, depois de confrontado pelo profeta Natã, ele se coloca na presença de Deus. Ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51, que você pode ler depois. Salmo 32, Salmo 51, e no versículo 10 do Salmo 51 ele diz: renova dentro em mim um espírito inabalável. O que acontece, irmãos, que o espírito dele estava quebrado. Ele estava realmente triste por conta daquilo que havia acontecido. E quando nós pensamos no nosso coração, na nossa carga emocional que a gente tem que lidar o tempo todo e todo o tempo, nós ficamos pensando, como seria bom se eu fosse forte, se eu conseguisse resistir pancada, 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 e ainda ficar feliz e ainda ser alegre. Já vi muitas pessoas que no passado recente eram pessoas extrovertidas, alegres, brincalhonas, estavam sempre se divertindo, sempre ajudando, sempre trabalhando ali com você na igreja, presente, empolgado, animado, mas de repente vem uma enxurrada de problema, de dificuldade, arrasta essa pessoa para o chão e ela parece que muda completamente. Você não a vê mais presente na igreja como antes. Ela não te liga mais, ela não manda mais uma mensagem de WhatsApp, não manda nem aquela mensagem todo dia, bom dia, boa tarde, né? Simplesmente desliga, some, desaparece, e então ficamos tristes por saber que aquela pessoa acabou sendo derrotada por aquilo que, pela fraqueza do seu coração. Como seria bom se nós fôssemos fortes, se nós pudéssemos lutar, vencer e ainda comemorar cada uma dessas batalhas. Pois bem, isso é possível sim. É possível quando nós colocamos cada dia na presença do Senhor. Nesse sentido, a oração de Jesus no Pai Nosso vem nos ensinar o segredo para a vitória. O segredo para a vitória é um dia de cada vez. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Será que Jesus estava falando apenas de pão? Não. Jesus estava falando também das necessidades emocionais que eu e você
sentimos. Sim, das necessidades emocionais que eu e você sentimos. Sentimos necessidades o tempo todo de aprovação, necessidade de termos a participação, a presença das pessoas, de estarmos em diálogo com as pessoas, a necessidade que nós temos de ser correspondido, de ter a amizade correspondida, o amor correspondido. E então nós precisamos orar para que a cada dia Deus nos dê força e sabedoria. Se tem uma coisa que Tiago nos ensina, é que nós precisamos pedir a Deus sabedoria, pois esta sabedoria é o passo para que nós possamos sempre refletir: será que as minhas necessidades emocionais, elas são justas? Ou elas estão assim, imiscuídas ou misturada pelo pecado, pelos meus erros, pelas minhas falhas, e eu não estou notando isso? Às vezes, o que acontece é isso. Eu perco a noção da razoabilidade das coisas, e quero sempre que a minha vontade seja satisfeita, ou que eu tenha o primeiro lugar, ou eu tenha a primeira oportunidade, seja o primeiro a receber isso ou aquilo. E quando não tem essa necessidade satisfeita, logo começo então a culpar as pessoas, a culpar a Deus, culpar as situações. Então nós precisamos perceber ou entender, através da sabedoria, o que eu estou sentindo é razoável? Como a pergunta que Deus fez para Caim depois, ali quando ele estava angustiado por causa da oferta que não foi aceita. Deus chegou para ele e disse: é razoável o sentimento que você está sentindo? É razoável, Caim, essa tua ira? É razoável essa tua frustração? Para que nós possamos colocar em ordem o nosso mundo interior, nós precisamos entender que há determinados sentimentos que são extremamente nocivos a nós. Há determinados sentimentos que nos arrastam para baixo, que só nos prejudicam, que só nos dão tristeza. E não são então os outros que nos causam tristeza, mas o nosso ponto de vista dos outros. Pois julgamos que os outros deveriam nos tratar assim ou assado. Bem, com base em quê? E por causa desse tipo de expectativa que nós criamos a respeito dos outros, nós nos frustramos, nos decepcionamos. E aí, não para por aí, é só o começo. A partir deste momento, esse sentimento de frustração faz com que eu crie em mim um sentimento mais de dor, de tristeza, com o objetivo de que os outros sintam pena de mim. Ou de que de alguma forma eu faça com que os outros sejam culpados pelo meu sofrimento, pela minha tristeza, pela minha decepção. Então eu crio uma atmosfera nebulosa, como se todo mundo fosse culpado pela dor que eu estou passando. Este mundo interior desta pessoa está em frangalhos. Ele está se acabando e puxando as pessoas ao seu redor para baixo, para o buraco. É preciso olhar para Cristo. Saia desse buraco. Saia desse tipo de sentimento, saia desse tipo de coisa. Coloque em ordem o seu mundo interior, olhando para Cristo, dizendo: Senhor, muito obrigado. O grande remédio que Jesus nos ensina: olhe para Jesus, seja grato. Gratidão, gratidão por tudo que você tem, seja boas coisas ou não. Depois a gente pode dar uma palavra também sobre humildade, tá certo? Pessoas orgulhosas têm o seu mundo interior em frangalhos o tempo todo. E aí a gente poderia depois dar uma palavra sobre humildade. Então nós precisamos repensar aqui. Qual a oração do salmista? Renova dentro em mim um espírito
inabalável. Agora, como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso te dando os instrumentos para que você possa trabalhar nesse sentido. Não é que de repente vai vir uma coisa assim diferente e pá, pronto, tudo mudou. Não. Deus vai te dar ferramentas. Ferramentas para você vencer aquilo que te arrasta para baixo. Sabedoria na palavra do Senhor. Para que um dia de cada vez, a cada dia, você construa uma pessoa diferente. Uma pessoa que seja capaz de temer a Deus de todo o seu coração. Então vamos juntos pedir ao Senhor esse espírito inabalável. Mas antes, nós gostaríamos de também colocar aqui os nossos pedidos de oração para aquelas vidas que já têm orado, que já têm pedido, para que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Nós vamos estar finalizando com uma oração, mas colocar alguns pedidos de maneira especial. E um deles é o pastor Adalberto, ali em Goiânia. Nós já temos orado por ele. Infelizmente hoje, por causa da sua cirurgia de 4 pontes de safena, houve uma hemorragia. Ele teve que ser novamente operado, estancado ali aquela hemorragia, mas agora o seu quadro é mais delicado. Portanto, vamos orar sim, porque há poder em Deus para libertá-lo, se assim for da vontade do Senhor, para dar cura, tirá-lo ali daquele hospital, em nome de Jesus. Orar por todos os médicos, todos os enfermeiros que trabalham nos hospitais. Cada dia nós temos visto o número de infectados, de hospitalizados crescendo. Devemos separar o número de infectados de hospitalizados. Nem todo aquele número de infectados são pessoas que de fato estão nos hospitais. Na sua grande maioria os sintomas são mais leves, não precisa de internação, mas aqueles cujos são graves, realmente são graves mesmo, e aí nós precisamos orar pela vida deles, pelos médicos que estão tratando, para que Deus dê misericórdia, graça, em nome de Jesus, e bem assim, pelas outras enfermidades. A maioria dos idosos tem enfermidades, hipertensão, diabetes, então nós precisamos orar pela vida de cada um deles, para que Deus esteja abençoando essas vidas, no nome de Jesus. Continuarmos orando pela vida da Arli, do Teodomiro, do Divino, Juliana, da Nara, da de Jesus, da Anacélia, da Clésia, pela vida da irmã Cleia, nossa querida ovelha ali de Goiânia, irmã Sonita, irmã Zorita, a Dalgisa também, que mora ali no Mato Grosso, pede pelo seu sogro, né, o seu João Cabral, a Rosimeire, a Edilene, a Marli, a Nara, a Antônia, né, o sobrinho dela, o Michael, e também pela Wanda, o pai dela, nossa querida ovelha, sou Hilário, para que Deus esteja abençoando essas vidas, no nome de Jesus. Coloque também nos comentários o nome da pessoa que você quer que nós estejamos orando, para que Deus esteja abençoando essas vidas. Quero mandar um abraço muito especial à minha mãe e às minhas 2 irmãs, a Jennifer, ali em Cuiabá, e também a Júlia, que está lá em Briansk, trabalhando ali na Rússia com seu esposo. Que Deus esteja abençoando a vida de cada uma delas. Nossa gratidão pelas orações, pela bondade, tudo aquilo que eles têm feito para conosco. Nossa gratidão à nossa igreja, que tem dado o nosso suporte que nós precisamos aqui para o trabalho, para fazer o trabalho do Senhor. Que Deus esteja abençoando cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. E como eu disse ontem, nós estamos abertos aqui, das 7 da noite às 9 da noite, o templo aberto para este momento de oração e também para receber individualmente pessoas que queiram vir aqui, para que nós possamos estar orando pessoalmente pela vida delas, tá bom? Então, o nosso templo, durante essa semana, terá essa característica de estar aberto aqui para um momento de oração, onde você pode vir, pode estar aqui nas poltronas, orando, meditando, buscando a palavra do Senhor, de uma forma, é claro, bem reservada, com cuidados, para não gerar nenhum tipo de contato físico com as pessoas,
os cuidados que nós já sabemos muito bem. Então, nós vamos orar nesse instante, agradecidos ao Senhor. Aqueles que já acessaram a nossa plataforma, nós temos a IPB Play, onde você tem ali sermões mensais de todas as igrejas presbiterianas do nosso país. Veja se a tua já está lá. Nossa igreja também está entrando em breve. Assim que estiver presente, nós estaremos ali anunciando para os irmãos também. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos fazer a oração final neste momento, rogando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você parasse o que você está fazendo, para que nós possamos orar nesse instante. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, nesse momento, a Deus, nós queremos mais uma vez colocar diante do teu trono de graça a vida de todos os nossos irmãos que estão conosco nesse instante, orando e buscando a tua face. Deus, muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem fortalece, a Deus, o nosso coração, para que dia após dia nós possamos amar ao Senhor e servir ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, porque é o Senhor quem fortalece o nosso mundo interior, o nosso espírito, o nosso coração, Pai, para que ele esteja firme diante dos solavancos da vida, das decepções, das tribulações, das angústias, para que tenhamos, ó Deus, uma fé clara, Deus, verdadeira a respeito de nós mesmos e das pessoas que estão ao nosso redor, para que o nosso coração não seja enfermo, para que o nosso sentimento a Deus não seja doentio, depressivo, maligno. Deus, em nome do Senhor Jesus, trata conosco, ó Pai, para que nós possamos te servir sempre, louvando ao Senhor, ó Deus, sendo proativos, ó Deus, sempre vendo a vida pelo prisma do Senhor, pelos olhos do Senhor, com gratidão em nosso coração, agradecidos e clamando ao Senhor todos os dias, vivendo um dia de cada vez, para a honra e para a glória do Senhor. Nos ensina isso, principalmente para aqueles que até hoje não pararam para pensar sobre isso. Em nome do Senhor Jesus, abra a mente, abra o coração para que eles possam entender verdadeiramente essas palavras. E Deus, nos possibilite, ó Deus, que através destes momentos de oração, o Espírito do Senhor, ó Deus, esteja agindo de uma maneira poderosa na vida de cada um daqueles que estão conosco, Pai. Na vida daqueles que deixaram também aqui os seus pedidos, ó Pai. Ó Deus, pela vida, Senhor, da filha da Célia, Senhor, da Clésia, Deus, abençoa a vida da Rosimeire e sua família, da Ana Célia, da de Jesus, da Nara, Senhor, da Juliana, do Divino, do Teodomiro, da Arli, Senhor. Deus, pelos filhos da Ednir e do Carlos, ó Pai, da Dona Cleia, da Dona Sonita, Dona Zorito, ó Deus, pela vida das minhas tias, das minhas irmãs, ó Deus, pela vida do meu pai, ó Deus, ali na cidade de Mundo Novo, ó Deus. Deus, cuida, Senhor, da vida dele, ó Deus, da sua família, dos seus filhos, ó Pai. Deus, abençoa, Deus, a vida da Marli, da Nara, da Clésia, da Antônia e o seu sobrinho Michel, da nossa irmã Wanda, Deus, seu pai Hilário, e cada ovelha que nós pastoreamos aqui nesta igreja com tanto amor, com tanto carinho. Principalmente, ó Deus, os vários idosos que nós temos na nossa igreja, ó Pai, que são como mães, como pais nossos, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, protege a vida deles, ó Pai. Livra-os de todo mal, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. E aqueles, ó Pai, que têm condição, que têm, ó Deus, situação para isso, ó Deus, também possam estar junto conosco, nos ajudando, ó Pai, para que cada dia mais nós possamos construir uma igreja presente, uma igreja que ama, que trabalha, ó Deus. Pela obra, Deus, ali em Itapaci, o sustento do obreiro, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Deus. Abra portas, ó Deus, para a nossa igreja, ó Deus, para que cada vez mais, ó Deus, nós tenhamos condição de semear o Evangelho do Senhor. E muito obrigado pelas bênçãos que nós recebemos neste dia. Amanhã será um novo dia, um dia maravilhoso, Pai, onde nós poderemos estar aqui novamente agradecendo ao Senhor pelas bênçãos. Obrigado por este dia, Pai. E que no nome do Senhor Jesus, o dia de amanhã seja um dia de bênçãos, ó Pai, de fortalecimento, de fé e esperança num Deus vivo e verdadeiro.
Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Amanhã, que nós possamos continuar juntos, orando, intercedendo por esta nação. Deus está movendo o coração dessa nação. Está usando você, está usando a mim, para que juntos nós possamos abençoar este país, em nome de Jesus. Deus te abençoe e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares.